não tem uma vírgula daqui que alguém contestou dos fatos que estão relatados. As minhas opiniões ou as minhas colocações, que não são a parte que não são relatadas de fatos, as pessoas podem até concordar ou discordar, mas os fatos em si, eles estão muito precisos. E eu tive essa oportunidade de fazer isso com a Daniele, por causa da minha situação, eu precisava que alguém fizesse um trabalho complementar, que era um trabalho de levantamento, de pesquisa, de entrevistas, de corroboração dos fatos que a gente está relatando, e até, ao fim, com um livro muito grande, ele ficou com 808 páginas, isso porque, ao fim, eu cortei umas 100 páginas. Se eu não tivesse cortado umas 100 páginas, eu tinha beirado as 1000. Então, eu tive que, ao fim, na hora da edição, senão o livro ficava tão grande que as pessoas não conseguem ler. Mas eu não conseguia, para aquilo que eu queria trazer, conseguir fazer um livro menor. Porque se eu fizesse um livro menor, eu ia prejudicar a visão que eu queria passar. Porque nós estamos fazendo aqui um relato histórico. E nós estamos pegando desde a proclamação da República, a história das eleições presidenciais, trouxemos num contexto, passamos pelo período da ditadura, depois do fim da ditadura, as eleições diretas de presidente tendo retornado, como foram eles eleitos, o impeachment. Além do impeachment, Leda, ela é de 1950. E o primeiro processo de impeachment que teve no Brasil foi com Getúlio Vargas em 54. Então, se a gente não trazer... Só tiveram 3 processos de impeachment utilizando a lei de impeachment. Foi Getúlio Vargas em 54, que ele venceu e não foi impeachado, o Collor e a Dilma. Então, eu tinha que trazer todo esse contexto para que as pessoas entendessem. É uma lei, inclusive, defasada. Ela, quando teve a Constituinte de 88, ela foi admitida depois pelo Supremo como a parte da lei e outra parte foi considerada inconstitucional, que tinha que se adaptar à Constituição de 88. Então, tudo isso eu trago no livro. Então, é um relato que eu procuro fazer, um relato histórico. Eu trago todos os detalhes, que eu vivi uma parte do processo da eleição do Collor e do impeachment do Collor. Então, a gente faz um comparativo das situações com o impeachment da Dilma, mostrando até o seguinte, o Collor, por exemplo, ele teve um processo de impeachment com uma acusação de crime comum. Não tinha crime de responsabilidade do Collor. A Dilma não, teve uma acusação de crime de responsabilidade. No exercício do mandato. No exercício do mandato, senão também não valeria. Então, se o Collor tivesse tido o mesmo tratamento que foi dado, por exemplo, quando o Michel Temer estava na presidência agora, houve uma denúncia do Ministério Público, a Câmara foi decidir se aceitaria ou não que a denúncia tramitasse no curso do mandato dele, a Câmara não aceitou. Se a Câmara tivesse aceito, o Supremo iria aceitar ou não a denúncia, e só depois que o Supremo aceitasse, o Michel seria afastado. Então, o Collor teria que acontecer a mesma coisa. O Collor não era crime de responsabilidade, não era processo de impeachment. Teria que ser uma denúncia criminal do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, e a Câmara deveria decidir se ele poderia ou ser não processado. Porque aquela acusação de Fiat e Elba, aqui não tem nada a ver com crime de responsabilidade, venhamos e convenhamos. Então, o Fiat e Elba hoje em dia é uma bobagem, né? É uma bobagem. Eu relato isso com as comparações de todo o período de tempo e chego, obviamente, na parte do impeachment da Dilma, a gente relata um nível de detalhes de tudo, de todas as negociações, de todos os problemas que tiveram, no dia a dia. Ele passa a ser, no período do impeachment da Dilma, um diário. E é por isso que o nome ficou o Diário do Impeachment. Então, a partir desse momento, principalmente depois que eu assumi a presidência da Câmara, é praticamente um diário. É um diário do dia que eu assumi, da minha eleição de presidente da Câmara até o impeachment da Dilma, e eu termino temporalmente o livro, a gente encerra, pelo menos, o primeiro, porque a gente pretende fazer o segundo, já estamos escrevendo o segundo, a gente encerra no dia que o Michel Temer assumiu de forma temporária a presidência da República com o afastamento da Dilma pelo Senado em 12 de maio de 2016, não com o impeachment definitivo. Então você pretende fazer um livro sobre o governo Bolsonaro? Eu pretendo fazer um livro que pegue, desde que o Michel Temer assumiu em 12 de maio de 2016, passe pelo impeachment definitivo, venha a eleição do Bolsonaro e até o dia que eu escrevo. Eu pretendo algumas coisas que, como a gente estava terminando o livro, alguns fatos estavam acontecendo, eu trouxe pinceladas de fatos atuais dentro da narrativa, fazendo comparação. Por exemplo, a sabotagem que o Bolsonaro sofreu do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, trago fatos da eleição, trago alguns fatos da pandemia, algumas situações sobre o papel da mídia na cobertura do governo Bolsonaro. Eu já trago algumas coisas ali no livro,
que alertas que são linkados com os fatos que estavam sendo relatados, e eu faço alguns comparativos. Então, eu trouxe pinceladas nesse comparativo. Então, você acha que o Collor não deveria ter sido empichado? Não há a menor dúvida disso. Aliás, o Foi Collor... injusto? Eu acho injusto, não. Eu acho que foi ilegal. Porque o Collor não teve o crime de responsabilidade. O Collor, como a Daniela está falando aqui, ele foi absolvido na ação penal. Pelo Supremo. Ele foi absolvido. Eu tenho uma entrevista com ele falando isso, realmente. O Collor renunciou à presidência antes do julgamento. O Collor teve um julgamento do seu impeachment com a cassação dos seus direitos políticos, já não sendo mais presidente. E a Dilma teve um impeachment sendo liberada dos seus direitos políticos, sendo presidente. Então, essas comparações todas a gente traz no livro, entendeu? Para que possa deixar claro para todo mundo entender. Então, o objetivo maior do livro, não só trazer a minha versão, como você falou, mas é para a gente poder deixar isso para a história. A gente quer, não tem um material que possa ser colocado para a história, pode ser que surjam outros ainda, e que você consegue fazer um estudo daquilo que aconteceu do processo. Mas você é personagem dessa história direta, né? O que dá um pouco... Personagem, você viu e viveu isso. Dá um pouco, digamos assim, de legitimidade. Né? A credibilidade, quem lê vai obtê-la ou não. Mas a legitimidade, ela dá. E talvez eu vou conversar, eu vou ouvir a Daniele também, mas tem umas coisas que eu não posso deixar de te perguntar. Por exemplo, se o impeachment do Collor não foi, digamos, foi injusto ou foi ilegal, a sua prisão foi justa? Eu não tenho a menor dúvida que não foi. Obviamente. A sua cassação? Mas eu não tenho a menor dúvida. Aliás, no livro eu trago um documento muito importante, porque eu fui está na página, acho que 800 do livro, no fim, que é um ofício do Ministério Público, no meu processo, em que pede a minha ajuda sobre a questão dos recursos no exterior, porque eu sou mero usufrutuário dos recursos e não sou o dono da conta. Então, aquilo que eu dizia no meu processo de cassação, que eu não era proprietário da conta, o Ministério Público, no processo, vem me pedir a minha ajuda para eu tentar obter o aval para a repatriação dos valores, porque eles não conseguiram com a minha autorização, porque eu não sou o titular da conta. Então, eles admitem que você estava falando a verdade. Admitem que eu estava falando a verdade. Então, a minha cassação foi absurda. A minha cassação foi política. Obviamente política. Foi a retaliação que eu tive do processo impeachment. E, ao mesmo tempo, a minha prisão também, porque a minha prisão ela representou o seguinte, o senhor Sérgio Moro, ele ficava o tempo inteiro, quando eu estava preso, dando entrevistas, dizendo que ele era um juiz imparcial, porque ele tanto tinha o PT quanto tinha o maior adversário do PT, que era o Eduardo Cunha. Então, ele precisava da minha prisão para poder fingir que era imparcial, para ele fingir que era imparcial, porque ele não era. O Moro é chefe de uma organização política. O exemplo do seu depoimento é um exemplo extremamente importante. Ele estava numa instrução de processo final dele, e ele recebe o convite, o Sérgio Moro recebe o convite formal do presidente Bolsonaro para virar ministro. Aí, ele, no dia seguinte do recebimento desse convite, ele conduz a audiência dele, e de uma maneira extremamente agressiva, não permitindo que os nossos advogados falassem. E aí, na quinta-feira, no dia consecutivo, ele voa para o Rio e aceita oficialmente o convite para ser ministro. Ou seja, a parcialidade de condução de um depoimento, de instrução final de um processo, com uma motivação clara política. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!